Queridos, uma ótima noite a todos. Muito bom estar com vocês. Vou deixar já um tempinho para vocês terem uma noção daqueles que precisam eventualmente do certificado de presença, né? Depois do certificado de participação. É só clicar e colocar depois no link que já está aí no chat. Tá? Depois eu vou pedir para os queridos aí, caso venham a ter algumas dúvidas no decorrer da apresentação, pode estar perguntando diretamente, em vez de estar no chat, pode estar abrindo a câmera, pode estar perguntando, sem qualquer problema. Tá? Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Caio Bartini, eu sou professor da disciplina de Direito Tributário já há mais de 2 décadas. Atualmente não, já há bastante tempo coordeno a parte de Direito Tributário do curso da Másio, isso faz já bastante tempo, e aí eu tenho então o prazer de estar hoje na ESA, aqui na ESA Central, mas online com vocês, para a gente poder tratar de alguns aspectos da reforma tributária e principalmente os aspectos que podem vir a gerar maior controvérsia para todos nós. Tá? Então, é um grande prazer estar me dirigindo a todos vocês. O pessoal já tá entrando aqui na sala. E o papel, então, lógico, não se trata aqui de um curso, né? Aliás, até dependendo, queridos, de como desenvolver aqui o nosso trabalho, a minha ideia justamente depois prosseguir com um curso sobre os aspectos, né, de toda a alteração da reforma, porque aí realmente precisa de um curso, visto que a reforma ela foi uma reforma extremamente extensa, né, principalmente na tributação que envolve o consumo, mas nós tivemos alterações também nas questões que envolvem a tributação sobre patrimônio, determinados tributos incidentes sobre patrimônio, e aí, consequentemente, isso vai ser, então, penso eu, acho que não só eu, mas como todo aquele que milita no campo tributário, nós vamos ter aí pelo menos 2 décadas de grande trabalho dentro do campo tributário a ser discutido. Tá? Então, eu vou tratar com vocês justamente dessa parte que envolve toda a questão dos aspectos controversos da reforma tributária, e para deixar você mais tranquilo, mais tranquila, né, se você quiser colocar aí o QR Code na tela, você pode colocar o QR Code e você pode baixar diretamente o material, tá? Que eu acho que fica melhor para você acompanhar, consequentemente, faz com que você tenha também um aproveitamento melhor durante a própria apresentação. Então tá aí o material para você, para que você possa baixá-lo no seu celular e a partir daí a gente dá então sequência. Queridos, é óbvio que quando se fala em reforma tributária, ela não é algo a ser tratado apenas hoje. Desde o advento da Constituição Federal em 88, para que vocês tenham noção, já se fala em ambiente de reforma tributária. Então não é algo que surgiu há 10 anos ou algo que surgiu há 20 anos. Nós estamos falando do ambiente de reforma já há quase 30 anos, né? Já se fala a respeito de todas as questões, quase não, mais de 30 anos, já se fala dessa situação que envolve todo o arcabouço de modificação do nosso sistema tributário. A primeira alteração, né, que nós tivemos dentro da sistemática tributária, à luz daquilo que a própria Constituição Federal de 88 trouxe, foi primeiramente através da Emenda Constitucional de Revisão número 3 de 93. Essa Emenda Constitucional de Revisão, ela tão somente trouxe, dentre outras mudanças, mas foi ela responsável, por exemplo,
por criar, à época, a malfadada IPMF, né, o Imposto Provisório de Movimentações Financeiras, que depois veio a se tornar CPMF, a Contribuição Provisória de Movimentação Financeira, e foi também essa emenda constitucional de revisão, número 13 de 93, que foi responsável pela criação da substituição tributária progressiva, algo que só o direito brasileiro acabou adotando, né, a ideia da substituição tributária progressiva. Então, nós temos um ambiente já de discussão de reforma há bastante tempo, e isso não é atual. E quando se fala desse sistema tributário, que é importante nós discutirmos. Primeiro, todo o nosso sistema tributário ele passa a ser calcado na Constituição Federal. Então, diferentemente do que acontece com outros países, dos quais o Brasil sofre uma influência direta, então, por exemplo, se nós compararmos o sistema tributário brasileiro com influências que nós tivemos do sistema português, com influência que nós tivemos do sistema espanhol, com influência que nós já tivemos da lei fundamental de Bonn, que rege o sistema constitucional alemão, nestes sistemas, grande parte das suas temáticas envolvem apenas uma única digressão. Eles dizem respeito à capacidade contributiva. Então, grande parte desses sistemas como um todo, eles versam tão somente sobre a capacidade contributiva e de que maneira essa capacidade contributiva ela tem que ser implementada. Entendeu por bem o Constituinte de 88 fazer diferente. Nós acabamos por criar um sistema tributário que, de certa forma, ele é um sistema complexo, ele é um sistema analítico, é um sistema dificultoso, mas mesmo assim, a Constituição Federal, por mais que o sistema tributário tenha todas estas problemáticas, o nosso sistema tributário é um sistema tributário e no que diz respeito à determinação da competência tributária, observem que a competência em matéria tributária ela acaba sendo exaustiva, ou seja, então o Constituinte de 88, quando ele trata da questão tributária, ele trata de forma tal a conferir uma exaustão no critério da existência de uma competência tributária. Então, ele acaba determinando a competência tanto da União quanto a competência dos estados, a competência do Distrito Federal e a competência dos municípios, elencando praticamente no texto constitucional a sua determinação de materialidade. Então, se você pega, por exemplo, no artigo 153 do texto constitucional, que trata a respeito da competência tributária privativa de impostos da União, você vai ver ali uma situação pelo qual praticamente o regramento material já traz no próprio dispositivo constitucional. Então, você pega, por exemplo, no inciso 1º, quando fala sobre a importação de bens ou serviços do exterior. Eu vou pedir para os colegas, por gentileza, só para deixar o microfone desligado, para que não tenha interferência, e a partir daí, qualquer dúvida que vocês venham a ter, eu vou estar à disposição, tá? E aí, queridos, olha só, com essa circunstância, com a colocação, por exemplo, no artigo 153, inciso 1º, fala, ó, o imposto sobre a importação de produtos estrangeiros. Você tem um imposto sobre a exportação. Você tem um imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. O imposto sobre produtos industrializados. Então, o Constituinte, ele procurou, em grande parte dos tributos, notadamente nos impostos,
desenhar o seu campo de incidência, pelo menos de uma maneira inaugural. E isso fazendo com que houvesse, então, a mantença de uma melhor segurança jurídica na tributação. Uma outra coisa que nós temos que levar em consideração é o sistema tributário brasileiro. Ele é um sistema tributário que acaba tributando mais a pessoa que não tem tanta condição econômica do que aquela que tem maior condição econômica. E por que isso? Porque a nossa grande gama de tributação recai sobre consumo e sobre renda, em detrimento à tributação sobre operações, sobre patrimônio. O que faz com que a pessoa que tenha menor condição econômica, ela tenha a mesma tributação do que aquela que tem maior condição econômica. Então, ela acaba, por óbvio, tendo uma capacidade econômica reduzida ante a isso. Isso é determinado dentro do texto constitucional como efeito regressivo da tributação. A tributação ela acaba tendo um efeito regressivo. Por quê? Porque a ideia, por exemplo, da progressividade, enquanto instrumento que implementa a capacidade contributiva, é fazer com que, a partir do momento que eu tenho um aumento da base de cálculo, eu tenho um aumento proporcional da alíquota, fazendo aquele que, em tese, quem ganha mais pagaria mais e quem percebe menos pagaria menos. Não é essa a realidade que acontece no Brasil. Então, sempre houve uma discussão sobre a questão das modificações que deveriam ser realizadas dentro desse ambiente de reforma tributária. Muito bem, até o momento que nós verificamos o seguinte: o Brasil, para poder manter, por óbvio, as suas despesas públicas, tem uma necessidade de obtenção de receitas. E qualquer Estado, não só o Brasil, mas qualquer país, pode vir a obter receita de duas maneiras. Ou obtém receita mediante a exploração de seu próprio patrimônio, e quando se explora o seu próprio patrimônio, o patrimônio próprio do ente estatal, isso acontece mediante a autonomia de vontade, isso acontece sem o poder de império do Estado e sem qualquer espécie de sanção. Vou exemplificar para vocês. Vamos pensar, por exemplo, que o Estado de São Paulo, pegando aqui como exemplo o Estado de São Paulo, possui o seu patrimônio imobiliário. Então, existem bens imóveis que pertencem ao patrimônio do Estado. O Estado tem bens que são afetados a uma finalidade pública e um patrimônio que está desafetado a uma finalidade pública. Estes bens que são desafetados, que não têm afetação específica, a ideia é que a administração pública possa geri-los de forma tal que possa gerar menos impacto direto dentro do seu cofre. Então, com isso, o que acontece na prática? Tão somente chega a administração pública e fala: olha, vou alienar estes bens, vou locá-los. Ela pode fazê-lo porque são patrimônios que são desafetados. E, neste caso, é uma forma que o Estado tem de obtenção de valores. Agora, é óbvio, essa obtenção de valores ela não acontece mediante um poder de império. Não é obrigado nem eu nem você a fazer a aquisição de patrimônio imobiliário do Estado. A gente adquire se eventualmente quiser. O mesmo acontece em relação às estatais. Empresas públicas e sociedades de economia mista que venham a pertencer aos quadros da entidade pública. Ninguém é obrigado, por exemplo, nós tivemos recentemente, vocês acompanharam, a questão do processo que envolve a privatização, entre aspas, da Sabesp, da Companhia de Águas e Esgotos do Estado de São Paulo. Veja que é uma sociedade de economia mista, tinha suas ações listadas em bolsa, a partir daí colocou-se parte destas ações
para a venda e, consequentemente, a partir daí uma probabilidade do Estado grande, conforme eu já dito, amealhar recursos. Agora é fato, queridos, isso é suficiente para fazer frente às despesas públicas? Não. Por quê? Porque mediante a obtenção desse tipo de receita, isso não é suficiente. Não há necessidade do Estado, nesse caso, invadir o patrimônio de terceiros, mediante um poder de império, mediante uma norma sancionadora, e dizer o seguinte, falar, olha, você vai abrir mão de parcela de sua receita, vai dispor, neste caso, ao ente estatal, que vai se utilizar desses recursos com a finalidade, então, de atender aquilo que melhor faça perante a coletividade, ao interesse público, que é através das chamadas receitas derivadas, que aí nós entramos na figura jurídica dos impostos, dos tributos. Aí eu coloco o seguinte para vocês, ora, se o que se busca é que os entes possam obter receita suficiente para fazer frente aos seus gastos, o nome que nós damos a isso, doutrinariamente, é de federalismo fiscal. O federalismo fiscal passa a ser aquele pelo qual o ente federativo mantém sua autonomia financeira mediante a arrecadação de tributos. Perfeito. A questão é, todos os entes federativos, eles devem gozar de autonomia. E quando nós falamos de autonomia, essa autonomia ela funciona tanto na esfera política, a possibilidade dos entes elegerem os seus próprios governantes, como uma autonomia administrativa, que é a capacidade de auto-organização, assim como nós temos também uma autonomia financeira, a possibilidade de geração de receita para fazer frente às despesas. Aí já surge uma questão com o advento da emenda constitucional 132 em 2023, que trouxe a chamada, denominada reforma tributária. Por quê? Uma das discussões é justamente de fazer com que dois tributos, um pertencente aos estados e outro pertencente aos municípios, seja unificado e, a partir daí, exista uma entidade, exista um órgão que tão somente fará a gestão destes recursos com representantes tanto dos estados quanto dos municípios, mas que vai ser, neste caso, administrado pelo ente federal. Então se discute o seguinte, primeiro, houve a percepção de mantença do federalismo fiscal, da autonomia financeira, uma vez que grande parte dos estados e municípios hoje acabam por depender de repasses de outros entes através de fundos de participação, de outras fontes, para a mantença da sua autonomia. Então a questão é, será que a unificação vai manter o critério da autonomia federativa de estados e de municípios, visto que a maior fonte de arrecadação dos estados passa a ser o ICMS, a maior fonte de arrecadação dos municípios passa a ser, em tese, o ISS. E será que isso vai ser, de certa forma, proporcional em termos de mantença da autonomia federativa? Então, isso é um hiato, é um questionamento a ser feito. Óbvio que os especialistas, aqueles que provocaram o Instituto da Reforma, dizem, por óbvio, que essa autonomia federativa será mantida em sua totalidade. Nós só vamos saber disso realmente quando houver a mudança gradativa desse regime. E aí observem só
qual é a grande problemática que nós temos hoje no país? Eu estou colocando novamente a vocês para que vocês tenham aqui uma noção. É óbvio que a carga tributária ela passa a ser um dos grandes atrativos ou não para investimentos dentro do próprio território, seja investimento interno das próprias empresas, seja do próprio investimento externo, de trazer recursos para o país. Se nós observarmos, a carga tributária hoje, da forma que ela é colocada, ela acaba sendo dissonante da própria questão da competitividade. A carga tributária brasileira faz com que nós não tenhamos um país competitivo. Isso nos traz alguns problemas, em se tratando, por exemplo, não só do investimento interno, mas principalmente do investimento externo. Isso faz com que o Brasil, então, tenha que optar por criar alguns mecanismos de proteção do mercado interno contra situações que advêm do mercado externo. Vocês têm acompanhado, uma destas situações passa a ser justamente a tributação que é feita na aquisição de produtos importados de até $50, que não era tributado. Por que é que se resolveu, nesse sentido, tributar? Resolveu-se tributar porque, observando o mercado interno, verificou-se que várias pequenas empresas, vários setores do pequeno e médio empresário estavam sofrendo com relação a isso e as pessoas elas não estavam fazendo aquela aquisição tão somente para uso próprio. Elas estavam realizando aquisições também para fazer revenda interna dentro do próprio país, o que fez com que houvesse, então, a necessidade, de acordo com o que foi repassado, né, a necessidade, então, de criar uma sobretaxa com a finalidade justamente de proteger o investidor e o mercado interno. Então, é óbvio que nós temos vários mecanismos que vão sendo criados ao longo do tempo com a finalidade de tentar evitar com que a tributação gere distorções no mercado. O governo ele sempre falou na necessidade da tributação ser dotada de neutralidade. O que é a neutralidade na tributação? É tão somente fazer com que a tributação ela não possa acarretar distorções econômicas que possam vir a atingir a livre iniciativa e a livre concorrência. E, infelizmente, a nossa tributação ela acaba por fazer isso. A nossa carga tributária é uma carga extremamente alta perante países que são também emergentes e, consequentemente, o Brasil quer fazer parte, por exemplo, da OCDE, da Organização, né, de Cooperação dos Países de Desenvolvimento Econômico, e pela OCDE, eu vou só trazer um dado a vocês. Pela OCDE, eu quero que vocês prestem só o devido cuidado e a devida atenção na quantidade de horas. Ela já diminuiu, mas eu vou aqui passar a vocês. A média de horas que as empresas pertencentes à OCDE gastam ao ano no atendimento de exigências administrativas gera em torno de 230 horas ano, a média. O Brasil diminuiu um pouco essa quantidade de horas que você está vendo aqui. Nós estamos em torno de 1.900 horas ao ano para atendimento de burocracia documental. Então você imagine o seguinte, nós temos um país que tem uma quantidade exacerbada
de exigências fiscais administrativas, que faz com que haja uma menor competitividade. Eu vou te explicar o porquê, por uma razão muito simples. A empresa ela é obrigada, nesse caso, a manter, a depender do seu tamanho, uma contabilidade interna, uma contabilidade externa, uma auditoria interna, uma auditoria externa, uma controladoria, auditores independentes, e mesmo assim, com todo esse arcabouço de pessoal, ainda dá erro. Ainda dá erro. Então, a possibilidade de você diminuir o impacto de exigências administrativas é óbvio que, de uma forma direta, influencia na própria precificação. Porque todos esses gastos que o próprio empresário tem, ele vai embutir no preço. Ele vai colocar no custo. E isso vai tornando cada vez mais o produto menos competitivo. Ele vai se tornando cada vez mais difícil dentro da concorrência normal de mercado para se manter. E aí vem a primeira conotação importante, e algo que tem que ficar muito claro. Reforma tributária não significa diminuição de carga tributária. Reforma tributária, ela tem o condão de criar uma simplificação no atendimento das exigências fiscais, criando uma tributação mais simplificada, mais transparente e que faça com que não se tenha uma necessidade de um excesso burocrático que vise, inclusive, a atrapalhar o próprio desenvolvimento socioeconômico do país. Essa é a ideia da reforma. Agora, eu já coloco de antemão a vocês. O governo colocou que não haverá aumento de carga tributária. Eu, particularmente, analisando dados, e aqui me faço valer de questões tão somente de cunho dogmático científico, não me parece que isso não vai acontecer. Eu creio que o aumento de carga ele vai ser inserido, isso diretamente, pelo menos de um campo imediato a um setor, que é o setor de serviços. O setor de serviços é um setor que vai sentir um impacto significativo no primeiro momento. E digo mais, o setor de serviços ele passa a ser o setor mais significativo em termos de geração de emprego e geração de receita do país hoje. Se nós pegarmos o Brasil, nós temos primeiramente o setor de serviços, depois a gente tem o comércio, depois a gente tem a indústria. Então o setor de serviços ele acaba gerando uma maior quantidade de emprego e, consequentemente, maior quantidade de arrecadação. E este setor vai ser um setor que vai ser definitivamente afetado. Justamente pelo fato de que nós vamos ter aí uma mudança na carga tributária, notadamente pela questão da alíquota propriamente dita. Porque, até o momento, nós temos uma expectativa de alíquota. Essa expectativa que o governo coloca de uma alíquota padrão, né, nessa reforma, eu vou explicar para vocês, ela vai ter uma variação de 26,8 a 28,2. Mas ainda está nessa discussão de como vai se dar essa carga tributária. Eu vou explicar em quais condições para vocês. Então, veja, é óbvio que há uma necessidade de reforma. Ninguém diz que não. Mas a questão que eu coloco é, será que a reforma tributária proposta ela vai acarretar mais soluções do que problema ou o inverso? Mais problema do que solução. Por quê? Para que vocês possam aqui entender. A nossa tributação, ela tem ali
dentro dos seus aspectos de incidência, ela vai estabelecer o que cada ente vai instituir. Então, existem tributos que são de competência da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Sempre se pregou a ideia de que o Brasil adotou uma maior tributação sobre consumo, e o que acabou por acarretar, com isso, distorções no mercado, notadamente no que diz respeito à capacidade contributiva. E estavam em discussão duas propostas de emenda constitucional: a PEC 45 e a PEC 110. Uma tratando da possibilidade de criação de um IVA dual, é um imposto sobre valor agregado dual. Quando eu digo dual, é um IVA federal e um IVA estadual. Esse IVA federal funcionando de que maneira? Pegando duas contribuições sociais, COFINS e PIS, unificando-as e criando a contribuição sobre bens e serviços. E um IVA estadual, criado pela unificação de, em tese, dois outros impostos: o ICMS, que é de competência dos estados, e o ISS, de competência dos municípios, criando aí a denominada IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços. Então, a CBS, para que vocês entendam, é a unificação da COFINS e do PIS. Iria se colocar também no meio o IPI, mas acabou, nesse caso, o IPI se mantendo para a proteção da Zona Franca de Manaus, e criou-se, neste caso, o IBS, o Imposto de Bens e Serviços, com a finalidade da unificação do ICMS e do ISS. Então, esta foi a ideia. E, a partir daí, buscou-se também a criação de um outro imposto, este imposto tendo como base central uma inspiração estadunidense, também uma inspiração europeia, que foi denominado de Sintex na época, que era o chamado imposto sobre pecado, ou hoje denominado imposto seletivo. Esse imposto seletivo, ele teria, nesse caso, ele tem a previsão estampada hoje na Constituição Federal, no artigo 153, no inciso 8º, e esse imposto recai sobre a extração, produção, comercialização e importação de bens ou serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Logicamente, quem vai determinar o que é prejudicial à saúde e o que é prejudicial ao meio ambiente é o próprio governo, através de uma lei complementar. Então, o desenho da tributação se manteve desta forma. Só que qual é o problema? Ora, no que diz respeito a COFINS e PIS, na criação da CBS, zero dor de cabeça, uma vez que nós tínhamos, na verdade, duas contribuições que, de certa forma, elas incidiam sobre o mesmo fato gerador, que era a receita e faturamento de pessoa jurídica, e, nesse caso em específico, a unificação delas seria o mais do que justo acontecer, para justamente evitar as distorções que já estavam acontecendo. A CBS não vai ser o grande problema. O grande problema vai ser justamente o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Por quê? Bom, primeiro, esse imposto, ele terá
uma base de cálculo que é ampla. Vai incidir sobre bens e sobre serviços de qualquer natureza. Os bens também, de qualquer natureza. E, fatalmente, vai acarretar, por óbvio, as questões de bitributação e bis in idem. Fato. Uma vez que hoje, se a preocupação... Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se a preocupação que nós temos dentro do Estado era falar, por exemplo, o que era uma operação de circulação de mercadorias, o que era uma prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, o que era uma prestação de serviços de comunicação, o que era considerado serviços para fins de incidência do ISS. Toda essa construção doutrinária e, consequentemente, jurisprudencial, ela terá que ser refeita. Por quê? Primeiro, porque nós temos uma amplitude da base de cálculo, fazendo com que haja incidência sobre bens e serviços, a totalidade de bens e a totalidade de serviços. Então, muito da jurisprudência que foi formada ao longo das décadas, ao longo do tempo, ela, com a publicação da própria lei complementar, a PLP, que agora está rodando, o substitutivo, que é a 68, isso vai cair. E uma das coisas que me chama a atenção nesse momento inaugural é a seguinte: o legislador, na alteração pela emenda constitucional 132, em 2023, coloca, por exemplo, que um dos princípios que deve reger o sistema tributário brasileiro é o princípio da simplicidade. E a instituição desses 3 novos tributos que vocês estão vendo aí na tela, somente a instituição dos 3, que a criação realmente acaba sendo de um, e os demais seriam, nesse caso, junções, unificações de outros tributos, existem 500 artigos. 500 artigos para esses 3 tributos. Aí veio-se com o argumento de que, não, mas veja, nós também diminuímos, aí, por mais que tenha 500 artigos, os estados, nesse caso, não precisam ter regulamento próprio em relação ao ICMS como tinha, os municípios, e se tratando com ISS. Mesmo assim, nós estamos falando em 500 dispositivos, que quando você faz o desdobro deles, eles acabam por si só fazendo com que se coloque aproximadamente mais de 1000 dispositivos normativos. Sendo que não se tem uma transparência suficiente para saber de que maneira isso vai se comportar. Por quê? Veja, e eu quero passar para vocês agora, veja o período de transição. Preste atenção no período de transição. Observando a questão que envolve a transição, vamos começar observando o ano de 2026, que vai ser aquele que vai começar a cobrança do IBS e da CBS. Só que essa cobrança do IBS e da CBS em 2026, ela vai ser feita com alíquotas teste. A contribuição de bens e serviços vai ter uma alíquota teste de 0,9%. O imposto de bens e serviços, o IBS, vai ter uma alíquota teste de 0,1%. E estas alíquotas, e esse teste que vai ser feito com essa tributação, vai ser compensado com PIS, com a COFINS
e com outros tributos federais ou, eventualmente, ressarcimento. Então, observe. Se nós já temos uma quantidade exacerbada de horas para a mantença dessa burocracia administrativa, observem que as empresas vão ter que manter 2 regimes de contabilidade distintos. O atual, que já possui, mais a aplicação do regime de transição do IBS e da CBS. Então, ela vai ter que manter 2 contabilidades de forma paralela, com uma série de mudanças e de modificações que a própria legislação vai impor. Não só isso, veja aí no ano de 2027. Em 2027, eles vão começar a fazer a extinção do PIS e da COFINS e vai começar a ter início o imposto seletivo. Para o IPI, o governo pretende, em 2027, colocar alíquota zero para o IPI, exceto para a proteção da Zona Franca de Manaus. Então, até a Marcilda colocou aí. Não, eu vou falar para vocês do que vai acontecer no processo administrativo e no processo judicial tributário. Por isso que eu quero até depois, se vocês entenderem interessante, da gente realmente fazer um curso. Porque isso aqui merece. Eu só estou passando para vocês alguns pontos de controvérsia. Mas vocês não têm noção do que vai acontecer no campo judicial e no campo administrativo em termos de discussão disso. Então vai vendo o que acontece. 2027, eles vão extinguir PIS e COFINS e vai dar início ao imposto seletivo, que depois eu vou contar para vocês qual que é melhor do imposto seletivo. O melhor da ideia. Dessa questão que é prejudicial à saúde e meio ambiente. Vai vendo. Aí em 2027 e 2028, veja aí, vai se manter uma alíquota teste do IBS. Essa alíquota teste do IBS vai ser o seguinte, gente: 0,05% Estado, 0,05% do município. E vai reduzir a alíquota da contribuição de bens e serviços, vai reduzir a alíquota da CBS em 0,1%. Então, a alíquota teste era 0,9% e em 2019 era 0,8%. E vai, nesse caso, esse 0,8%, essa redução de 0,1%, vai justamente repassar para o IBS. Presta atenção como é que vai ficar em termos de análise contábil e fiscal. Não comecei a nem discutir com vocês a questão tributária propriamente dita, mas análise tributária e fiscal, fiscal e contábil. Aí observe o que vai acontecer. Em 2029 até 2032, vai ocorrer uma redução escalonada de 0,1% ao ano das alíquotas do ICMS e do ISS, introduzindo-se gradualmente, a partir do momento que diminui um, aumenta o outro em relação ao IBS. Pensa na confusão contábil disso. Pense na confusão fiscal destas informações. Você vai ter uma redução escalonada de um lado, a introdução gradual de outro, na mesma proporção. Isso vai gerar um problema sério em relação à funcionalidade de sistema. Mas, enfim, prosseguimos com a transição. A extinção do ICMS e do ISS só vai acontecer em 2033. E aí substitui-se totalmente
pelo IBS em 2033. Quer dizer, então, até 2033, nós vamos ter ICMS, ISS, CBS, IBS e imposto seletivo, além da mantença do IPI e dos outros demais. Vai ser uma junção de absolutamente tudo. Veja a situação. Aí eu vou contar a melhor para vocês, queridos. A melhor para vocês. Eu deixei a melhor parte para o final. A mudança gradual, porque hoje tem aquela discussão, né, da incidência do ICMS e do ISS no local de produção para o local do destino. Né? Teria que ser, nesse caso, no local do consumo. Então, a mudança de origem para o destino, né? Tirar do local da produção, colocar para o destino. Essa mudança vai acontecer em 50 anos. De 2029, a ideia, até 2078. Eu quero que vocês, os queridos que estão assistindo, né, que já são colegas do campo advocatício, estudiosos, eu quero que vocês repensem. Será que o Brasil tem um conjunto democrático tão fortalecido a ponto de nós mantermos da mesma maneira essa sistemática tributária por 12 mandatos presidenciais? Eu não me parece crível que isso vá acontecer. Não me parece que a forma que foi apresentada ela vai se sustentar dessa maneira. Até o Adilson colocou, né, de criar um regime de tributação diferenciada, né, a respeito dessa questão, porque, assim, me chama a atenção essa circunstância. Eu vou dizer para vocês, o problema não é o fato, queridos, olha, de criar tudo isso que eu passei a vocês. Fala, Lucas. Quer fazer uma pergunta, Lucas? Senão vocês anotem as perguntas. Opa, e pode falar. Tudo bem, professor? Perdão pela interrupção. Mas, na verdade, eu ainda estou no 8º semestre do curso de Direito e agora que eu vou ter as primeiras matérias de Direito Tributário, né? E algumas questões começam a ficar um pouco confusas para mim. Por exemplo, nesse slide onde que a gente está vendo o período de transição, eu anotei aqui, esse período de transição vão levar 7 anos, né? Então, você tem o IBS, o CBS, o ICMS, o ISS, praticamente todos eles... COFINS e PIS, mantém do mesmo jeito. E aí, por exemplo, a gente já tem vários casos de bitributação. Como que vai ficar para a empresa? Ela que vai definir ou vai sair... ela que vai, por exemplo, poder escolher para pagar? É o financeiro que vai fazer o recolhimento para qual? Eles vão recolher para o que for mais favorável para a empresa, assim, onde vai recolher menos? Na verdade, esse regime de transição vai depender, por óbvio, do tipo de apuração que a empresa vai adotar. Uhum. Então, se a empresa adota lucro real, se a empresa adota lucro presumido, se a empresa ela opta, por mais que não seja um regime de apuração, mas hoje é tido como tal, né? A questão que envolve o Simples Nacional. Então, isso vai ser uma questão em que vai, determinadas circunstâncias, ter uma obrigatoriedade legislativa e outras vai ser por um critério opcional. Mas mesmo incorrendo, Lucas, a opção, vai se manter o recolhimento de ambos. Uhum. Não vai se parar o recolhimento. Então, por exemplo, até 2033,
se mantém o recolhimento de ICMS, de ISS, independentemente de já estar recolhendo o IBS, independentemente de PIS e COFINS. Então, as mesmas dúvidas a respeito, por exemplo, do que pode ser utilizado como extração de base de cálculo, as mesmas dúvidas vão se perdurar. Vão surgir novas obrigações. Então, vai se ter as mesmas obrigações tributárias com o surgimento de novas outras obrigações tributárias. Vai ser uma verdadeira bênção. Quase não vai ter problema. E aí, como se não bastasse toda essa situação, queridos, o que mais me causa espécie é, se fosse criar uma situação como regra, olha, a regra vai ser a partir de agora, o IBS vai funcionar assim, CBS vai funcionar assado, o imposto seletivo vai funcionar assim. O que mais me causa problema é justamente as especificidades de regimes. Então não é uma situação... Foi criado um mecanismo, queridos, para que vocês tenham uma noção, foi criado um mecanismo em que se criou mais exceções do que regras. Nós tivemos mais situações de tratamento excepcional do que o regramento propriamente dito. Então, eu vou trazer para vocês, apenas à baila, algumas discussões de regimes que são específicos de tributação. Então, nós temos, por exemplo, um regime... Veja, eu vou dizer para vocês, queridos, vocês estão falando, Caio, mas só vai ser essa diferença? Não. Existe regime específico de tributação, existe regime diferenciado de tributação e existe as isenções e imunidades. Então, preste atenção, queridos, na salada disso. Na salada disso. Então, vamos lá. Vamos analisar em conjunto, queridos, a questão que envolve combustíveis e lubrificantes. Qual que é a ideia do governo? Bom, eles vão fazer uma limitação da não cumulatividade e vão fazer para esse tipo de bem, vai fazer uma cobrança monofásica, ou seja, vai incidir uma única vez, porque hoje, se nós formos pegar aqui a questão de combustíveis, é plurifásico, incide em todas as fases, desde a produção até o consumo final. Então pensem vocês o seguinte, da refinaria na hora que passa para a distribuidora, vai incidir ICMS. Da distribuidora na hora que passa para os postos, vai incidir ICMS. Dos postos até a bomba, vai incidir ICMS. A ideia é que haja uma cobrança monofásica, ou seja, que esse tributo ele seja, em vez de plurifásico, monofásico. E aí diz que as alíquotas serão uniformes. O problema da alíquota uniforme é o seguinte, que ninguém conseguiu ainda equacionar. Eles vão dizer o seguinte, olha, a alíquota de referência, vou dar aqui um exemplo para vocês que a norma colocou, tá? Falou, olha, a alíquota de referência vai ser 26,5. Legal. Só que 26,5 é uma alíquota de referência que vai ter que ser discutido, juntando a alíquota do Estado com a do município, para chegar nisso. Então, a uniformidade vai ser no montante final. Olha, o máximo vai ser 26,5. O quanto que o Estado vai colocar e o quanto que o município vai colocar de alíquota vai depender de lei também. Queridos, sejamos sinceros. Qual é a possibilidade disso aqui dar problema? É o que a colega falou. Olha, se aqueles que atuam no campo tributário, que pretendem começar a atuar com o campo tributário, não conseguirem amealhar recursos, receitas nesse período, vai ser muito difícil ter uma outra janela de oportunidade como essa, mas sempre arrumam, né? Mas a possibilidade de você ter ganhos em relação a isso é muito grande, porque isso vai gerar um excesso de judicialização infernal. E eu vou já dizendo para os colegas de antemão, eu quero ver como é que os juízes vão se portar em relação a isso.
Ou você acha verdadeiramente que o juiz, notadamente juiz estadual, juiz de direito, ele vai se preocupar em fazer curso para a questão que envolve o conhecimento da reforma? Não. Então, queridos, novamente eu vou passar, tem alguns colegas perguntando, baixa o PDF aí, tá? A lista de presença tá aí para vocês, mas o PDF da palestra tá aí para que vocês possam baixar, tá? Tudo que tá no slide, né, que somente são pontos que estão colocados aí para vocês, podem estar acompanhando para a gente poder seguir, tá? Então, queridos, observem a quantidade de problemáticas a serem observadas. Porque, veja, eu estou falando aqui para vocês, observem o seguinte, eu falei sobre combustíveis e lubrificantes, certo? Você tem que pensar que, além da questão que vai envolver esse regime específico de tributação, você tem ainda a CID Combustíveis, regida pela Lei 10.336 de 2001. Você tem ainda outros créditos que as empresas possuem, que vão estar ainda nesse regime de transição a serem observados. Até o Gilson colocou aí os créditos. Vai ser uma outra problemática a ser observada. Então, veja, isso para combustível e lubrificante. Se for observar a questão que eles colocaram dos tratados internacionais, veja, eles vão falar da abrangência em relação aos tratados operacionais de operações, todas as operações que foram regidas, o que são regidas por tratados e por convenções internacionais, devem ser abrangidas e devem ser observadas. Então você imagina o seguinte, o Brasil é signatário de diversos tratados e acordos internacionais. Todos eles serão, por óbvio, mas uma questão de segurança jurídica internacional, eles vão ser observados e, nesse caso, vão ser implementados à luz dessa nova sistemática. Pense o equacionamento disso. Aí, veja, existe um regime específico para hotelaria, para parque temático, para restaurante, para bares, para agência de viagem, para atividade esportiva, para aviação regional. Vai ter o quê? A ideia é se criar uma alíquota e uma base de cálculo diferenciada, como se fosse a adoção de uma seletividade própria para esse tipo de atividade. E vai ocorrer para essa atividade alterações que vão ser implementadas tanto na regra de creditamento como também de cumulatividade. Vão vendo. Aí eu vou passar agora para a questão que envolve biocombustível, hidrogênio verde. Veja, a ideia da questão de biocombustível e hidrogênio verde é fazer com que tenha um regime fiscal que seja favorecido, que seja diferenciado para a tributação e com isso que seja inferior a combustível fóssil. Tá. É uma questão que envolve criar um mecanismo, então, entre aspas, de um tratamento incentivado sobre biocombustíveis, hidrogênio verde, justamente contra outras fontes renováveis de energia. Tá bom. Se nós formos resolver agora a questão de serviço financeiro, imóveis, planos de saúde. Então, primeiro, se pretende fazer alteração nas alíquotas, se pretende fazer regras de crédito e de tributação a partir da receita e do faturamento das empresas, e vai haver aí uma aplicação cumulativa. Então, aqui não se aplica a não cumulatividade. Vai ter a cumulatividade tanto para adquirente quanto para tomador. Vocês perceberam que cada item desses é um curso, né, gente? Cada item é um curso. Eu estou passando para vocês assim, um en passant do que que nós, na condição de estudiosos aí do direito, né, como enquanto estudantes, o que nós vamos enfrentar, tá? Aí nós temos a questão da sociedade cooperativa. A sociedade cooperativa,
ela já possui um regime diferenciado. Nós temos já na Constituição Federal um tratamento favorecido para todas as formas de associativismo e cooperativismo, mas nós vamos ter aí, primeiro, a sociedade cooperativa, ela vai poder realizar uma opção, então ela vai ter um regime optativo em relação a essa questão que envolve IBS e CBS. Haverá uma imunidade tributária nas operações com associados, entre as cooperativas associadas. Então, a relação que existe entre os associados e as cooperativas, estas operações vão gozar de imunidade no que diz respeito ao ato cooperativo. E a ideia daquela cooperativa que for, neste caso, fazer o regime opcional, que ela tenha também, nesse caso, a aplicação da não cumulatividade nas etapas anteriores. Essa é a ideia para a sociedade cooperativa. E aí nós temos a questão que envolve o último item, que é um regime específico, que seria um regime favorecido aplicável para a Zona Franca de Manaus, que nesse caso seria a criação, né, de um fundo para o desenvolvimento regional, que vai ser, nesse sentido, financiado pela União. Queridos, se você falar, Caio, mas esse regime específico de tributação, ele termina por aí, ou nós temos outras variáveis? Não, temos outras. Aí nós temos regras específicas e temos demais outros incentivos. Então, veja. No que diz respeito ao ProUni, você está vendo aí que o programa Universidade para Todos, que é o ProUni, vai ter uma redução de 100% do IBS apenas. Desculpa, do CBS, não do IBS. Então é 100% em relação à contribuição de bens e serviços. Não se estende, nesse caso, ao imposto sobre bens e serviços, mas tão somente a contribuição de bens e serviços, que seria equiparada hoje a PIS e COFINS. Aí existe uma redução de 100% do IBS e da CBS. Aí você fala para mim, Caio, mas essa redução de 100%, ela não seria uma isenção? Não, existe diferença entre isenção e alíquota zero. Essa diferença entre isenção e alíquota zero depende da questão da ideia da existência ou não de lei específica e da questão que envolve a observância ou não do regramento que envolve a lei de responsabilidade fiscal. Então tem várias conotações aí, tá? Então, essa redução de 100% do IBS e da CBS, ela passa a ser aplicada para as atividades que são atividades de reabilitação urbana e zoneamento histórico, áreas críticas de recuperação, de reconvenção, de reconversão urbanística, que é uma questão mais vinculada ao próprio direito urbanístico, necessariamente. E ainda está se discutindo se vai se manter esta redução, olha só, ainda está se discutindo nisso, se vai se manter esta redução ou será concedida uma isenção propriamente dita. Aquilo que eu falei para vocês tem diferença. Aí você pega, por exemplo, quem vai ter redução de 60% do IBS e da CBS. A redução de 60% de IBS e CBS vai atingir, neste caso, serviço de educação, serviço de saúde, higiene pessoal, limpeza, isso para pessoas de baixa renda, não é para toda e qualquer pessoa. Vai ter a questão de alimentos, mas alimentos para consumo humano. A PET vai entrar? Não, é alimento para consumo humano. Vai ter também essa redução de 60% dessas alíquotas para dispositivo médico, para medicamento,
para dispositivo de acessibilidade para pessoas com deficiência, para PCD. Vai ter essa redução também para produção artística, cultural, eventos, jornalismo, a parte que envolve atividade esportiva, comunicação institucional, produto de cuidado básico para a saúde menstrual, vai ter essa redução. Produto de insumo agropecuário, produto agrícola, produto pesqueiro, florestal, extrativista vegetal, isso tudo vai ter essa redução, e assim como vai ter uma redução também o serviço de transporte público coletivo de passageiros, tanto aquele que seja rodoviário, quanto metroviário, quanto seja de caráter urbano, semi-urbano ou previsto. Vocês perceberam que tem mais exceções do que regras. E essas exceções elas vão ter que ser implementadas nos cálculos. Imaginem a dor de cabeça em termos de sistema para isso. E aí nós temos o seguinte, veja. Aí a redução de 30% foi aquilo que a própria advocacia conseguiu pleitear. A advocacia queria uma redução de 60%, mas conseguiu, nesse caso, de 30%. Então, qualquer serviço de profissão intelectual, de natureza científica, artística, literária, que seja fiscalizada pelo Conselho, né, ou por entidades dessa natureza, desde que definidas através de uma lei complementar, haverá, então, essa redução de 30%, que envolve tanto a CBS quanto o IBS. E aí, nós teremos também, além dessas tratativas, outros incentivos fiscais. Esses demais incentivos fiscais, que podem ser, e aí está se estudando se vai ser uma isenção ou não, provavelmente seja através de isenção, aí seja, primeiro, para a indústria automotiva. Então, a ideia é que a indústria automotiva possua um crédito presumido que seja disponível até 2032 só para projetos que sejam específicos para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, vamos imaginar que a Volkswagen queira colocar uma nova fábrica na questão que envolve, por exemplo, a região Norte, Nordeste ou Centro-Oeste. Então, nesse caso, ela terá um crédito presumido, que aí vai ser definido pela própria lei complementar, que vai ser disponível até 2032 para esses projetos específicos. Nós vamos ter também a criação de um fundo de desenvolvimento regional, e esse fundo de desenvolvimento regional ele vai visar reduzir desigualdades regionais, vai buscar impulsionar as regiões que não vão ter mais os benefícios fiscais, né? Os benefícios fiscais de ICMS, eles serão, nesse caso, convalidados até 2032, né? Os aportes desses benefícios vão começar a ser implementados a partir do ano que vem, a partir de 2025, isso vai ser colocado em fundo de compensação, e aí vocês devem ter ouvido durante um determinado tempo, né, que se falou muito nas discussões sobre os alimentos da cesta básica, né? Então vai ter uma cesta básica nacional, essa cesta básica nacional vai ter alíquota zero, tanto de CBS quanto de IBS, para esses produtos que vão constar na lista, e haverá aquele denominado cashback, ou seja, devolução de parte dos tributos que foram pagos da conta de luz e botijão de gás para famílias de baixa renda. Também que vai ser um aumento exacerbado, tem que ter, de fiscalização para que não haja o quê? Desvio, o que provavelmente vai acontecer. Então, vocês imaginem que nós temos todo esse arcabouço
de modificações. E aí, prezados, vem o seguinte, existe, e essa é a grande discussão, o IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, que é essa unificação do ICMS e do ISS, ele vai ser gerenciado por um comitê gestor. Esse comitê gestor está previsto, inclusive, no artigo 156, letra B da Constituição Federal. Esse comitê gestor, então, ele vai ser competente para gerir, cobrar e arrecadar o imposto de bens e serviços. É uma entidade exclusivamente técnica, e essa entidade ela não vai ter competência para propor qualquer espécie de regulação dessa tributação perante o Congresso Nacional. Isso é competência única e exclusivamente do Poder Legislativo. Essa entidade não vai ter essa finalidade. Essa entidade ela vai ser de representação por integrantes das carreiras da própria administração e também das procuradorias dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. E aqui eu já chamo a atenção para uma outra problemática que eu faço questão de fazer a leitura para vocês na Constituição Federal. Veja só. A Constituição Federal coloca o seguinte, queridos. Artigo 156b, parágrafo 1º. Preste atenção no que diz o parágrafo 1º. O Comitê Gestor do IBS, entidade pública sob regime especial, terá independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. O que eu quero te chamar a atenção com isso? Naquilo que você estuda, que eu estudo, que nós estudamos no geral, qual é a única entidade pública, que pode adotar um regime especial, que pode adotar independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira? Uma autarquia, certo? A autarquia, ela se rege por um regime único, que é um regime estatutário. Ou seja, os partícipes dessa pessoa jurídica de direito público são detentores de cargos públicos. Então eu pergunto o seguinte para vocês. Como é que eles vão compatibilizar uma entidade autárquica com integrantes de membros que já compõem as carreiras das administrações e as procuradorias, se isso veda acumulação de cargos? Então, ou vai se ter uma entidade dotada de uma natureza jurídica autárquica, ou não, ou nós vamos arrumar um órgão público. Porque da forma que a Constituição Federal coloca, a única entidade que se enquadra nisso é uma entidade autárquica. Não tem outra. A gente não tem outra entidade que se enquadraria nesse conceito do artigo 156, letra B, parágrafo 1º. A única entidade que se adequa aí é uma entidade autárquica. E eu pergunto, então, como compatibilizar essa situação dentro do sistema publicista? Uma vez que o Supremo Tribunal Federal já decretou que quando teve a modificação da emenda constitucional número 20 de 98, mudando
a redação do artigo 39, permitindo com que entidades autárquicas contratassem cargos e empregos, o Supremo Tribunal Federal, à época, numa ação direta de inconstitucionalidade pela palavra do ministro Gilmar Mendes, falou, não, volta à redação originária. Pessoa jurídica de direito público deve adotar um regime estatutário único. Se é um regime único estatutário, tem vedação de acumulação de cargo, emprego e função. Como é que vai compatibilizar isso? E aí vem esse comitê gestor, juntamente com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, eles vão fazer, por óbvio, permuta de informações relacionadas tanto à IBS quanto ao CBS. Qual que é a ideia? Se vocês forem verificar, IBS e CBS, queridos, vai possuir o mesmo fato gerador. O fato gerador é idêntico. É uma bitributação às claras, normal. E a questão é, então você vai ter o comitê gestor, que vai representar o IBS, você vai ter a PGFN, que vai representar a CBS, e a ideia deles compartilharem informação justamente é harmonizar a norma, harmonizar a interpretação, harmonizar procedimento. E aí o que me preocupa é as administrações tributárias e as procuradorias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, são elas que vão ser responsáveis pela fiscalização, pelo lançamento, pela cobrança e pelas representações administrativas e judiciais do IBS. Eu não preciso dizer a vocês da quantidade que nós temos de preocupação em relação a toda essa funcionalidade, toda essa sistemática. O grande problema vai ser o seguinte, queridos. A galera vai começar a se dar conta disso quando começar a implementação. Ninguém acaba estudando antes. É a mesma coisa que aconteceu com a lei de licitações e contratos administrativos. Ninguém se ligou na 14.133. Só foi pensar nisso quando o governo falou o seguinte, não vai mais ter a mantença e a continuidade da 8666 de 93. Aí o pessoal se vira para começar a estudar. Aqui vai ser a mesma coisa. O pessoal vai começar a se ligar nessas mudanças, as empresas vão começar a correr atrás, depois que começar as implementações. E eu não preciso dizer para vocês que vai ser uma verdadeira atrocidade o que vai acontecer. Se não tiver qualquer mudança no meio tempo, e nós não tivermos qualquer alteração até lá, mas da forma que está sendo colocado, a probabilidade de problema vai ser gigantesca. Mas gigantesca. Para vocês terem uma noção, né, falando do imposto seletivo, vocês têm noção do que o governo colocou para o imposto seletivo? Quais são os bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente? Colocou lá, veículos, aeronaves e embarcações. Eu pergunto o seguinte para vocês, queridos. É o veículo que é prejudicial à saúde e ao meio ambiente ou a porcaria do combustível? Quer dizer, você acaba dizendo que você vai criar um tributo que vai recair sobre veículo, aeronave, embarcação, e vai dizer que a aeronave, que a embarcação e que o veículo é prejudicial à saúde. É sério isso? Será que o problema não é do combustível? Não é da fonte energética? E aí, Gilson, você está perguntando, né, se a Receita Federal que vai centralizar todas as informações. Em tese, Gilson, com diz respeito à CBS, sim. A IBS vai ter que ser nova. É um sistema novo. E o problema é que esse sistema novo do IBS, ele é um sistema que vai ter que integrar, preste atenção, 27 unidades federativas e 5.570 municípios.
prestem atenção. Eu não estou dizendo que não se tenha a possibilidade de fazer isso através de sistema. É óbvio que tem. Mas eu pergunto a vocês o seguinte, queridos. Pensem os municípios que não têm pessoas qualificadas dentro da sua gestão. São municípios muitas vezes pequenos, que não têm gente qualificada. Como é que eles implementam a funcionalidade disso para poder perceber os valores que vão ser repassados diretamente pelo comitê? E assim, queridos, veja só, esse imposto seletivo também, pela determinação que nós temos na norma, esse imposto seletivo, ele vai ter uma incidência monofásica, então ele incide uma vez só. Ele não vai integrar a própria base de cálculo, ou seja, o imposto seletivo não é tributado sobre o próprio imposto seletivo, mas, independentemente disso, esse imposto seletivo ele vai constar da base de cálculo tanto do ICMS, quanto do ISS, quanto do IBS, quanto da CBS nesse período. Você fala, todos eles? Todos eles. E aí você vai dizer para mim, cara pálida, que não vai ter aumento de carga? Acho que não é uma situação discutível isso. Que vai aumentar a carga, vai. Vocês não tenham dúvida disso. Isto porque, prezados, nessa nossa palestra, né, dessas nossas informações inaugurais, eu não passei para vocês, por exemplo, modificações, porque tem muita coisa. Por isso que eu falei, não é. Isso é apenas um início para vocês saberem onde começar a pisar. Porque, por exemplo, nós vamos ter alteração em fundo de investimento. Então, fundo de investimento, por exemplo, imobiliário e fundo de investimento agrário, eles vão ter um regime alternativo. Então, eles vão poder contribuir ou com a alíquota de IBS e CBS, numa espécie de regime não cumulativo, apropriando o crédito, ou não. Construção civil tem mudança. Construção civil vai ser incluída também numa forma de regime diferenciado. Aí vai vendo, a gente não falou de redução de 30%, 60% e 100%? Aí, para a construção civil, criaram uma redução de 40% das alíquotas de IBS e CBS. Só para a construção civil. E operação que envolve locação, cessão onerosa, arrendamento de imóvel, vai ter uma redução de 60%. Também veio pelo substitutivo, não estava. Se eu pegar, por exemplo, com vocês, os bares e os restaurantes, eles podem optar, o bar ou o restaurante, ou pelo regime diferenciado, que eu falei para vocês, ou eles podem apurar o crédito do IBS e CBS, excluindo despesa com delivery, excluindo os valores a título de gorjeta. Então vai ter que ser feito, consequentemente, aquilo que acho que o Justo estava colocando, né, que vai ter trabalho para contador e advogado. A ideia é justamente hoje ocorrer essa união entre o profissional do direito, se não faz mais, que eu sei que muitos, por exemplo, profissionais de contabilidade acabam enxergando aqueles que atuam com tributário como se fossem pessoas que vão fiscalizar eventuais problemas que eles trouxerem. E a ideia não é essa. A ideia é trabalhar em conjunto, porque haverá uma necessidade nesse tipo de atuação para que haja um trabalho em consonância, um trabalho em conjunto. Não tem como ser dissociado hoje mais. Não tem como fazer algo dissociado. Por exemplo, a questão que envolve o nanoempreendedor. Se a gente pegar aquele empreendedor com faturamento que seja igual ou inferior a R$40 mil, R$40.500 por ano, né, que é metade do limite do faturamento do MEI, né? Esse nanoempreendedor, assim considerado nanoempreendedor, ele não vai ser contribuinte nem do IBS nem do CBS, é óbvio.
Não tem nem o porquê. E aí, no substitutivo, na PLP 68, para vocês terem uma noção, foi colocado no campo de incidência do imposto seletivo jogos de azar e os fantasy games. Vinícius colocou o seguinte aqui: a disputa dos lobbies das empresas na formulação dos PL reguladores da reforma está sendo para garantir benefício específico próprio. Óbvio. Nós tivemos aliás, se eu for observar com vocês, queridos, a reforma tributária, ela não foi feita, na verdade, em regra, pelos contribuintes. Se você observar quem fez parte de todo o grupo de trabalho, eu participei também de alguns, junto ao Congresso Nacional, para a discussão da reforma, e quem fez foram entidades fazendárias. Não que não houvesse, conforme até o Vinícius colocou, não que já não houvesse essa situação do lobby, como sempre tem, né, de determinados setores para se implementar ou não benefícios, incentivos, subsídios para a sua própria área. A advocacia fez isso, né, com relação à questão da redução de alíquota. Outras entidades assim o fizeram também. Agora, que há uma necessidade, prezados, que há uma necessidade de observância melhor nesses critérios, você não tem a dúvida nenhuma, até mesmo porque existe uma grande dúvida de que maneira vai acontecer essa harmonização entre dois tributos que, na verdade, possuem as mesmas bases de cálculo, que é a CBS e o IBS. Porque, veja, você tem o Comitê Gestor para o IBS e você tem a Receita Federal do Brasil para a CBS, certo? Diz a norma que você vai ter que ter dois comitês, assim, um comitê de harmonização de administração, que vai ser vinculado à CBS, desculpa, IBS. Então, é um comitê de harmonização das administrações. Então, pega as 27 unidades federativas, 5.570 municípios, a ideia deles é uniformizar e regulamentar essas interpretações da legislação relativa a IBS, CBS, prevenir litígio e tal. E vai ter um fórum de harmonização jurídica de procuradoria. Esse fórum de harmonização jurídica de procuradoria vai ser um órgão consultivo desse comitê de harmonização, né, que vai justamente analisar eventuais controvérsias. Então, o comitê de harmonização vai deliberar sobre procedimentos comuns e, se houver ainda alguma outra dúvida a ser sanada, esse fórum de harmonização jurídica de procuradoria vai analisar essas controvérsias. Os atos que devem ser observados, tanto para o IBS quanto para o CBS, são atos administrativos, decisórios, normativos, que vão ser realizados de maneira conjunta, tanto pela PGFN quanto pela Procuradoria. E aí, eu não preciso dizer a vocês que tudo aquilo que levou anos para ser formado em termos de jurisprudência, aquelas discussões intermináveis de quais são os insumos que podem ser utilizados para fins de exclusão, para fins de abatimento de crédito, isso vai ser completamente alterado. Porque justamente a possibilidade que nós temos hoje de aumentar a arrecadação e o campo de incidência sobre a totalidade de bens e serviços é enorme. E aí vem aquela questão, o que envolve segurança jurídica? E diz ainda, ô Gilson, o seguinte, uma das alterações que nós tivemos pela emenda constitucional 132, ao inserir o parágrafo 3º no artigo 145 da Constituição, é colocar a questão como
um princípio, né? Justiça contributiva. Aí eu falo o seguinte para vocês, nós temos valores jurídicos. Vocês querem ver um grande... Vocês podem perceber, prezados, quem já aqui já atua com tributário um pouco, vai perceber o seguinte. Grande parte dos nossos celeumas no campo tributário, eles surgiram, dentre outros, mas por problema de semiótica, por problema de linguagem. Por exemplo, distinguir o que é receita de faturamento, de lucro, mercadoria, produto, o que é serviço, o que é produto. Vocês podem perceber que grande parte dos problemas foram problemas vinculados a critérios de semiótica. E sempre acaba dando problema aquelas normatizações que dizem assim: tal coisa para efeitos desta lei é. Isso nós já tivemos problemas com a COFINS, porque a COFINS, queridos, ela incidia antes da emenda número 20 de 98, para vocês terem uma noção, antes da emenda 20 de 98, existia uma determinação na Constituição, no artigo 195, inciso 1º, letra B, apenas da expressão faturamento. Você há de convir comigo que uma coisa é faturamento e outra coisa é receita. Eu posso dizer que todo faturamento é uma receita, mas nem toda receita é um faturamento. Porque faturamento é obtenção de receita mediante a exploração de uma atividade econômica. Se você tem, por exemplo, uma empresa, ela tem faturamento, ela pode ter receita. Se você tem, por exemplo, uma entidade beneficente, ela tem receita, mas ela não tem faturamento. Muito bem. A primeira norma que alterou flagrantemente a COFINS, que a COFINS foi criada pela Lei Complementar 70 de 91. A primeira alteração que nós tivemos de significância foi pela Lei 9718 de 98. Quando essa lei surgiu, ela coloca o seguinte: faturamento para efeitos desta lei é toda receita. Ou seja, ela acabou alargando a base de cálculo da própria COFINS, fazendo com que, na sequência, o próprio legislador editasse a emenda constitucional 20 de 98, inserindo a expressão receita na letra B do artigo 195, inciso 1º. Eu não preciso dizer a vocês que essa norma, queridos, ela está definindo. Faça o trabalho, se você tiver curiosidade, pegue o substitutivo da PLP 98, da PLP 68, e veja quantas vezes, observe quantas vezes o legislador coloca bens para efeitos desta lei é. Serviços para efeitos desta lei é. Então, isso vai gerar um confronto em relação ao próprio artigo 110 do Código Tributário Nacional. Porque o artigo 110 do CTN vai dizer o quê? Que as normas de direito privado, no que diz respeito ao seu alcance, à sua aplicação, ao seu conceito, que desde que utilizadas pela Constituição Federal, pela Constituição dos Estados, pelas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, elas não podem ser alteradas por normas tributárias com a finalidade de aumentar ou reduzir competência. Eu estou já escrevendo a vocês sobre isso. Não tenham qualquer espécie de dúvida que estes conceitos que estão inseridos na PLP 68
serão objeto de discussão em judicialização. Você não tenha qualquer dúvida sobre isso. A norma tributária, ela está sendo utilizada nesse sentido para alterar conceitos já sedimentados do direito privado, que vieram ao longo de décadas sendo discutidos. Há décadas nós discutimos o que é considerado serviço. E mesmo assim sempre existiu uma controvérsia naquilo em que se incidia o IPI e naquilo que se incidia o ISS. Não só pelo critério da pessoalidade propriamente dita, mas também pelo critério de que um era obrigação de dar, o outro envolvia uma obrigação de fazer e uma obrigação de dar em conjunto. Então, são conceitos que o direito privado, ao longo do tempo, foi demorando a ser construído. A jurisprudência foi se consolidando ao longo do tempo. E, consequentemente, isso levou a um terrível problema em relação ao critério de segurança jurídica. Ao ponto de que se discutiu em determinada circunstância não incidência, incidência, aí criaram-se mecanismos para modulação de efeitos, acarretando uma série de problemas, de incongruências jurídicas, de iniciocracias, isso gerando ainda mais um critério de insegurança. Então, se nós já temos um sistema, que é um sistema controverso, que é um sistema analítico, que é um sistema dificultoso em seu entendimento, na sua aplicação, que tem uma exacerbada quantidade de obrigações acessórias, com essa, entre aspas, reforma, isso vai aumentar significativamente. A questão que envolve o processo administrativo tende a aumentar, aquilo que envolve o processo judicial também tende a aumentar, as questões que envolvem os mandados de segurança, as ações anulatórias, as ações declaratórias, isto vai aumentar significativamente, e eu não tenho qualquer espécie de dúvida que haverá uma necessidade muito maior dos profissionais habilitados no exercício da advocacia tributária ao longo do tempo. Então, se existe uma necessidade de aumentar significativamente os estudos, isso acontece nesse período, enquanto nós estivermos numa fase ainda de observância de implementação destas novas exigências, para que possamos discutir, para que possamos ampliar, né, a questão do conhecimento e, consequentemente, fazer com que haja, então, uma tratativa com melhor e maior segurança jurídica do nosso cliente, que necessariamente vai acabar sendo, em sua grande medida, as empresas. Queridos, eu vou abrir aqui, nesses minutos finais, para eventuais dúvidas, questionamentos, para a gente poder encerrar, tá? Então, fiquem à vontade para os respectivos questionamentos. E duas uma, né? Você entendeu tudo? Professor, ou falou, a casa caiu de vez. Professor? Olá, Adriano, tudo bem? Tudo bem, professor? Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, isso aqui responde àquela sua pergunta inicial, né? Será que a unificação vai manter a autonomia? Eu acredito que sim, porque já que o ICB vai ter um aumento substancial, eu acredito que sim, né? Olha, eu tenho uma dúvida, Adriano, pelo seguinte. Hoje, quem acaba cuidando da própria parte que envolve a arrecadação e fiscalização dos próprios tributos é o próprio ente. Nós vamos ter um tributo de competência compartilhada entre estados, DF e municípios, que não serão eles que, de certa forma, realizarão
a cobrança e a fiscalização. Ah, mas isso vai ser feito pelas procuradorias, mas vai ser feito por um órgão federal, por uma entidade federal. E essa entidade, conforme a gente vê na Constituição Federal, ela vai ser responsável, inclusive, pelos repasses. Então, a minha grande dúvida é, primeiro, de que maneira isso vai acontecer, como vai se dar a parte que envolve a compensação disso, porque a possibilidade da gente ter aí municípios que, de novo, já ficam... Nós temos mais de 90% dos municípios que acabam por depender de repasses de fundo de participação para poder manter a sua autonomia financeira, mesmo arrecadando o ISS. A minha questão é, como é que isso vai se dar quando eu tiver a extinção do próprio ISS? Será que esse período de tempo, até 2033, vai ser suficiente para que eles consigam equacionar esse critério que envolve da modificação da origem para o destino e fazer com que haja valores suficientes para a mantença da autonomia financeira? Aí eu fico com dúvida. Entendi. Porque mesmo, Adriano, nessa questão que envolve o aumento da arrecadação, existe um estudo que é feito já há muito tempo da curva de Laffer, né? A partir do momento que você aumenta exacerbadamente a própria carga tributária, a tendência é que ela se mantenha num platô durante um determinado tempo e depois ela caia. Porque as pessoas começam você vai ver, isso vai acontecer. O pessoal vai começar a arrumar mecanismos, formas, brechas dentro da norma, para tentar justamente não pagar ou pagar menos o montante tributário exigido. Isso vai ser fato. Da mesma forma que o brasileiro pegou, quando se criou o Simples Nacional. O Simples foi criado o quê? Como um benefício fiscal para microempresa e para empresa de pequeno porte. Os caras viram que a carga tributária era muito grande. Eles pegaram e fizeram o quê? Fracionaram faturamento, né? Com esse fracionamento de faturamento, proliferando CNPJs para inscrever cada uma dessas empresas no Simples Nacional e, consequentemente, chegar e poder arrecadar, nesse caso, pagar menos. Então, pegou um instituto que foi criado para uma finalidade e retirou esse instituto, que criou uma modificação desse próprio instituto. Então, assim, eu fico observando até que ponto, né, o brasileiro não vai, daqui a um tempo, criar também mecanismos com essa própria finalidade. Que a lei, se você observar da forma que está, ela abre uma série de brechas e uma série de incongruências, que tem uma grande possibilidade de gerar aí uma mudança nisso. Até porque nós somos bem criativos, né? Muito. O brasileiro é maravilhoso. Né? Eu sou seu aluno lá da Legal, viu, professor? Muito bom, amigo. Obrigado pela participação, viu? O Vinícius está perguntando o seguinte, né? Se já não se caracteriza a bitributação da implementação do IBS, mas você não tem a dúvida, Vinícius. Esse questionamento que você está falando, e é uma bitributação, juntamente bitributação e bis in idem. Por quê? Veja. Se você vai, e ainda vou dizer o seguinte, por mais que o imposto seletivo também ele seja implementado e aplicado para demais setores, você não tenha dúvida nenhuma que o próprio imposto seletivo também vai gerar tanto bitributação quanto bis in idem. Só que dessa forma vai ser o quê? Legitimado. Porque eles vão dizer que isso vai ser uma necessidade em decorrência dessa transição. Então, essa situação que fala, né, que você colocou, né, das discussões uma atrás da outra, sobre a questão que envolve lista anexa, o rol taxativo com interpretação extensiva, tudo aquilo que a Carmen Lúcia, isso vai ter que ser alterado. Todas essas situações, né, elas vão ser alteradas ao longo do tempo. E nós vamos tentar, nesse caso, estudando e confrontando em conjunto, porque a possibilidade de aumentar as dúvidas, os celeumas,
os questionamentos sobre o campo de incidência vai ser muito maior. Se isso já acontecia quando nós tínhamos uma determinação de materialidade constitucional da forma desenhada, discutindo o que é circulação para fins de incidência, discutindo o que é mercadoria para fins de incidência. Pense agora, em que você tem uma amplitude significativa do próprio fato gerador, incidindo absolutamente sobre a totalidade de bens e serviços, incluindo-se em determinadas operações que outras tributações já têm o campo de incidência. Isso vai ser enorme. Então, será que a bitributação e o bis in idem não servem mais como limitações implícitas ao poder de tributar? Será que nós vamos ter que redesenhar as limitações? E, Isso fica uma dúvida. e outra coisa, professor, eu nem tinha pensado por esse ponto. Eu pensei, principalmente nesse período de transição, de pessoas que já têm, por exemplo, uma decisão transitada em julgado, né, que tem, por exemplo, a garantia de não ser cobrado sobre determinado serviço, garantido judicialmente. Com a implementação da nova lei, mesmo que permaneça ao mesmo, colocado da mesma forma o serviço nesse novo tributo, a Fazenda Pública vai falar, é um imposto diferente, é sobre serviço, Exato. e vou tributar não importando você é imune enquanto durar o período de transição ao ISS. Mesmo que seja absolutamente a mesma coisa, Exatamente. vai ser Você entendeu, Vinícius? novamente. Qual que é o problema? Então, a gente vai ter um grave problema em torno de segurança jurídica, porque você fala assim, tá, igual você falou, pô, eu tenho uma decisão transitada em julgado reconhecida sobre a incidência ou não incidência de determinado tributo. Aí você pega hoje uma nova exação que ela amplia significativamente tanto o fato gerador como em consonância a própria base de cálculo. E aí vem o mais, Vinícius. Você concorda que, por exemplo, em se tratando de serviços, a alíquota máxima ela é de 5%, a alíquota mínima é de 2%, certo? Só que a gente vai ter uma alíquota padrão de 26%. Poder chegar a 27%. Aumento da carga tributária, em tese. Ah, não, mas vai juntar ambas para chegar nesse valor. Mesmo assim, aí você vai me dizer o seguinte, será que isso não vai acarretar o aumento significativo da carga tributária? Principalmente para o prestador de serviço. Né? Exatamente. Porque você imagina, se você pega entre a incidência de serviços, que a pessoa vai pagar PIS, COFINS, o próprio, que ele pague, vamos imaginar, 3,65 entre PIS e COFINS cumulativo, mais o ISS de 5%, que a carga tributária dele não chega a 10%. Hoje, da forma implementada, a carga tributária ela parte de 26%. Ah, mas vai ter uma redução de 30% para serviços de natureza intelectual, tudo bem. Colocando as reduções, vocês viram que a quantidade de exceções ela é muito maior que a própria quantidade de regramento. Isso causa um problema sério. Porque não seria melhor você diminuir a carga e reduzir os incentivos? Porque a ideia seria o seguinte, pô, diminui o incentivo ao máximo, coloca o incentivo realmente que seja necessário, agora, sem levar em consideração lobby de setores, como já foi colocado aqui, mas assim, aí você diminui o impacto da carga. Agora não, você cria uma alíquota padrão, só que você cria uma série de exceções que vai acabar dificultando a operacionalização, vai acabar dificultando a escrituração, vai acabar dificultando a implementação de aplicação ou não de regime cumulativo ou não cumulativo, vai acabar envolvendo outros regimes e vai acabar criando uma salada maior. Então eu tenho umas dúvidas, queridos, em relação a isso, sabe? Se definitivamente isso vai trazer num primeiro momento mais segurança ou insegurança. Num primeiro momento, analisando, eu já tenho analisado
essa reforma já há bastante tempo, mas pelo que eu tenho visto, me parece que ela acaba causando mais insegurança do que segurança hoje. Vamos verificar cenas dos próximos capítulos, quando das próprias implementações. Deixa publicar a própria lei regulamentadora da forma total para saber se realmente vai ter mais alguma outra mudança ou não, mas eu acho que há uma necessidade de... o que você colocou, Vinícius, é uma ironia. Você coloca o sistema tributário é regido pela simplicidade e pela justiça tributária. Qual? Que simplicidade? A simplicidade da criação de 3 tributos que basicamente vieram de junção, dependendo de 500 dispositivos, que quando você deflagra o estudo deles, eles passam quase de 1000 normatizações. Quer dizer, então eu acho que assim, lógico, o Brasil ele tem tamanho continental, o Brasil ele tem diferenças regionais e sociais que são graves, a gente sabe disso, mas eu não sei se a mudança tributária da forma proposta ela vai mais ajudar ou atrapalhar ou vice-versa. Isso nós vamos somente perceber realmente quando da implementação. E as discussões e dúvidas, elas vão ser realmente observadas quando das respectivas implementações. Porque a certo ponto que a gente está fazendo agora, né, observando aqui em conjunto, passa-se por meras conjecturas pela observância normativa, né, por aquilo que nós temos de norma em mãos, por aquilo que é falado por juristas, por aquilo que a gente tem de discussões, mas nós vamos começar a verificar realmente os problemas quando da implementação disso aos poucos. Perfeito, queridos? Lá em cima, aqui no chat de mensagens, se você não fez ainda a lista de chamada, está colocada aí, está fixada, tá? Eu espero que essa conversa com vocês tenha sido proveitosa, pelo menos para trazer para vocês, né, as principais informações daquilo que nós vamos enfrentar daqui para frente. Nós temos uma série, inúmeras discussões, eu pretendo, e aí eu quero depois ouvir vocês, até mesmo de forma presencial, eu pretendo fazer aí uma série de cursos vinculados a essa questão da própria reforma, e cursos estes fracionados, né? Daquilo que envolve tanto a parte, por exemplo, de analisar apenas os critérios que envolvem, primeiramente, o IBS, tudo de IBS, depois tudo de CBS, depois tudo sobre imposto seletivo. Quer dizer, então é muita coisa que nós vamos passar ainda de estudo, tá? Porque você imagina que cada um daqueles itens que a gente analisou, né, isso passa a ser, sem dúvida nenhuma, de uma observância necessária, obrigatória e principalmente pontual. Pode falar, Lucas. Professor, só uma questão sobre esses cursos. Eles serão disponibilizados aqui pela própria ESA ou serão cursos Serão pela virtuais? ESA. Eu pretendo fazer pela ESA, né? E aí eu vou verificar se a gente pode fazer, né? E aí vamos verificar, a gente pode fazer tanto híbrido, né? Presencial quanto online. A gente verifica, o negócio que a gente tem muita coisa realmente para verificar. Sim. Né? Como eu fiquei um pouco perdido em alguns aspectos, né, mas eu achei muito interessante o ponto que você citou da questão do IVA ser muito alto, né, de ser uma das alíquotas mais altas que vão ter no mundo, e uma correlação que o senhor fez com a curva de Laffer, que fala exatamente sobre a fuga do contribuinte, né? Provavelmente as pessoas vão procurar sonegar ou procurar alguma brecha na lei para evitar. Você sabe, Lucas, que hoje é uma necessidade de se estudar toda a parte do direito, principalmente ciências econômicas. O direito tributário, notadamente, ele é estudado também em conjunto com as ciências econômicas. Por quê? Porque hoje se fala muito da questão da análise econômica do direito e principalmente do consequencialismo jurídico. Então a gente tem que entender um pouco da questão da macro, microeconomia para poder justamente implementar essas questões tributárias, porque uma decisão tributária, na verdade, ela não é uma decisão tributária. Ela acaba refletindo para outras áreas em consequência. Reflete na questão societária, reflete na questão previdenciária, trabalhista, reflete na questão comercial. Tem situações, por exemplo, que faz todo sentido, isso vai ter que ser feito com as empresas.
vai ter situações que para a empresa vai fazer todo sentido juridicamente, mas nenhum comercialmente. Então vai ter que ser feita uma análise de riscos, vai ter que ser feita uma gestão de riscos. Então tudo isso acaba sendo de fundamental importância. Então me coloco aí, queridos, à disposição de todos vocês, tá? Se houver aí vou falar até para vocês, né? Façam lá os pedidos para a própria ESA, porque a gente consegue, tendo uma adesão legal, a gente consegue fazer esses cursos que são modulares, pontuais, né, com outros professores também, para que a gente possa trazer essas impressões, né, e fazer os estudos já, porque vai ser algo, queridos, que todos vão ter que reaprender, né, e principalmente vai ser uma disciplina, uma nova atuação que vai depender de profissionais que vão continuar o estudo de forma altamente qualificada e principalmente com a necessidade de estar sempre estudando e reestudando. Então, queridos, eu me coloco à disposição de vocês, tá? Agradeço a participação de todos, espero ter contribuído um pouquinho com relação a essa questão tributária e vai ser um grande prazer estar novamente com vocês para a discussão de outras temáticas, tá bom? Perfeito, Obrigado, professor. gente.